see your face in every sunrise. The colors of the morning are inside your eyes. The world awakens in the light of the day. I look up to the sky and say, you're beautiful. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. I see your face, you're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. All that you are is beautiful, you're beautiful. Estamos saudando a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os amigos, irmãos, familiares. Estamos dando início ao casamento civil e religioso do casal Jones Ambrósio Oliveira Alves e Daniele da Silva Dias.
Convido a todos a colocar de pé, estaremos fazendo uma oração, dando início a essa cerimônia civil e religiosa na tarde desse dia. Curvemos nossas cabeças. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos por essa tarde, estamos reunidos aqui entre irmãos, familiares, amigos, ao casamento dos teus filhos, ó Pai, nessa tarde. Senhor Deus, venha abençoar, ó Pai, essa cerimônia, venha se fazer presente, a qual já tem feito presente em nosso meio. Continue conosco, ó Pai, no decorrer de toda essa cerimônia, que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Podei tomar o vosso assento. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa concedida pelo nosso Deus neste dia, de participar desta celebração, né, maravilhosa, que é o casamento, né, um enlace matrimonial. E, nesse caso, bem particularmente, né, como o pai do noivo, e o que é uma emoção muito grande, muito grande. E, nesse momento, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, porque se vocês estão aqui, é porque vocês fazem parte da nossa família. Vocês fazem parte da nossa família. Então, hoje teremos aqui grande parte da nossa família biológica e grande parte da nossa família espiritual, né? Os rostos de vocês me são bastante familiares, e alguns dos quais é capaz até que eu tenha visto nascer, crescer aqui, cantar no grupo das crianças, cantar no grupo dos adolescentes, no grupo dos jovens, se casarem, outros já têm filhos, então vocês são, de fato, uma grande família na minha vida. E, diante de tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, eu não tenho outra maneira de dizer isso, senão entoando um louvor ao nosso Deus, que tudo fez e que tudo faz e que tudo fará. É de suma importância que confiemos em Deus 100%, sem margem de dúvida, porque a fé consiste nisso, consiste em crer, não discutir, não questionar, porque Deus é poderoso o suficiente para completar, realizar todos os nossos desejos e muito mais além do que a gente possa imaginar. Eu agradeço a todos e quero estar apresentando esse louvor em gratidão ao Senhor. Agradecer ao meu Deus pelo que fez por mim. Bênção sem medida para provar o seu amor sem fim. Minhas vozes expressariam minha gratidão.
tudo que sou e o que vier a ser aqui. Eu agradeço a Ti. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que fez por mim. O seu sangue comprou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pela vida sem fim. Quero viver para Ti, Tua vontade cumprir. Esse é um louvor eu ganhar. Quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue comprou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pela vida sem fim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição.
Quando a angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que o meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais esse momento solene que o Senhor nos permitiu de participar, Senhor, do casamento do Jones e da Dani. Que o Senhor possa, Papai querido santo, continuar com as tuas mãos estendidas sobre essa união, abençoando, dando força, graça nessa nova caminhada, Senhor. Continue abençoando a cada um que está aqui presente nessa cerimônia, dando força, graça e sabedoria. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Flávio. Queridos irmãos, amigos, familiares, recebam a paz do Senhor Jesus. Podem tomar o vosso assento, por gentileza. Com muita alegria, na tarde deste dia, temos o grande privilégio de estar celebrando a cerimônia religiosa de Jones e Daniele. Nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que já podemos ver, contemplar da forma cuidadosa que o Senhor tem manifestado a sua bondade para com a vida de vocês e para com a vida dos vossos familiares. Fiquei muito honrado pelo convite feito, faço isso com grande alegria, grande prazer e com muita satisfação. Jones e Daniele, dia 16/6/2022. Data esta que vocês reservaram, escolheram, com muito cuidado, com muito zelo. Mas eu preciso dizer a vocês que esta data, que este dia, que em uma tarde de um outono, vivendo alguns dias de inverno, o Senhor já havia provido, né, esta data para marcar a vida de vocês, para que vocês pudessem estar recebendo a bênção dele para o início da vida matrimonial. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz, é conhecida de cada um de nós, mas nós precisamos fazer menção porque é um ato glorioso. E me chamou muita atenção desde o princípio das nossas conversas, Daniele e Jones em concordância, como já um homem sábio, dizendo: nosso casamento, pastor, vai ser um culto de gratidão a Deus, um culto de louvor a Deus. Todas as vezes que conversamos a respeito deste dia, vocês se referiam que
esta data seria um culto de gratidão a Deus. E eu louvo a Deus porque verdadeiramente o nome dele tem sido louvado e glorificado desde o princípio e será até o fim, em nome de Jesus. Capítulo de número 2 do livro de Gênesis. O Senhor, ele, no início, na criação de todas as coisas, no princípio, o Senhor Jesus, ele, pelo seu poder, pela sua vontade, pela sua soberania, ele cria o homem do pó da terra. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus, ele cria este homem, até então um boneco, inanimado, sem vida. Mas então o Senhor, Jones, ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E este então foi feito alma vivente. O casamento, o matrimônio, é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para a humanidade. O Senhor Jesus, desde o princípio, nos seus planos, no seu projeto original e santo, ele faz um homem para que o homem ele pudesse viver de maneira plena, gozando de alegria, de paz, de felicidade. Sendo assim, o Senhor ele dá continuidade no seu projeto inicial, glorioso e permanente, colocando o nosso irmão Adão em um lugar já por ele criado. O cuidado de Deus é grande, Dionis, para com a vida do homem. Coloca então ele num jardim que ele havia plantado no Éden. Perceba, Dionis, o primeiro homem ele vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já havia criado. Este homem então ele começa a ter vida no lugar que Deus preparou, cuidou, criou pelo poder da sua palavra. Mas a palavra do Senhor nos diz também que o Senhor em um determinado dia, Ele mesmo, e o casamento é um mistério de Deus, é um mistério de Deus. Ele une pessoas tão diferentes, né? Somos prova disso, com ideais, com propósitos iniciais que por vezes até parece que conflitam. Não tenho dúvida que durante esse período que vocês tiveram até chegar aqui ao altar, houveram dias de conflitos, né? Houveram dias de ideias totalmente, parece que descabidas, talvez, Daniele. Parecia que algo não ia se encontrar, né? Mas o casamento, o Senhor, Ele declara ele como sendo um mistério. A união de duas pessoas opostas, com pensamentos, com ideais, mas quando se colocam diante da presença do nosso Deus, deste Deus Todo-Poderoso, as coisas começam a tomar forma, os ideais que até então pareciam tão diferentes começam a se moldar. E eu preciso lhe dizer que nós começamos até nos parecer. Vocês vão ver isso com o decorrer do tempo. São duas pessoas diferentes, vindo de uma criação diferente, de uma educação diferente, de alguma cultura diferente, mas quando se unem no santo laço do matrimônio, se fundem e se tornam uma só carne. Então, Jones, Adão começa a desfrutar de viver no Éden. Porém, em um determinado dia, diz a palavra do Senhor Jesus, que o próprio Deus vê. Está no versículo de número 18 do capítulo de número 2 do livro de Gênesis. O próprio Deus vê, Daniel, que não era bom que o homem vivesse e estivesse só. E aqui eu vejo uma revelação e vejo um segredo glorioso. Porque muitas vezes nós nos deparamos com alguém que olha e fala, mas quem criou, quem teve essa ideia? Foi o próprio Deus. Diante de um cenário que nós vivemos, na nossa sociedade atual e moderna, de uma banalização tão grande da família, do propósito, do projeto inicial de Deus. Nós vermos vocês honrando a Deus, honrando os vossos pais, honrando a vossa família,
nós glorificamos ao Senhor Jesus. Perceba que o próprio Deus, Jones, ele vê que não é bom que o homem estivesse só. O homem não precisou reclamar, foi Deus que viu que não era bom que ele estivesse só. E então o Senhor declara: falhei uma auxiliadora, uma adjuntora, uma companheira, alguém que estivesse diante dele, junto a ele. E diante deste propósito, o Senhor faz cair um sono profundo em Adão. E talvez aqui fique um adendo, que alguns dos homens durmam um sono um pouco pesado, às vezes a esposa, não sei se é o caso do Jones, mas depois nós iremos saber. E fala, por que ele dorme tanto assim? Talvez porque que o sono seja tão pesado, né? Foi o sono que Deus colocou em Adão, assim podemos dizer. E deste sono profundo, viu, Daniel? Neste sono profundo, o Senhor retira uma das suas costelas, sobre este lugar cerra o lugar com carne, para que não haja falta. E desta costela, ele cria a mulher. E eu continuo achando glorioso e misterioso o propósito de Deus, Jones, porque nosso Deus é tão cuidadoso, nosso Deus é tão maravilhoso no seu cuidado, que ele sendo Deus, Jones, ele poderia ter criado e poderia apresentar assim de uma forma talvez soberana, mas me chama a atenção, Daniel, que o versículo de número 23 vai dizer que após ter criado a mulher, ele traz até Adão, Jones. Até agora, ele já havia despertado do sono. Claro, o propósito estava sendo realizado. Quando Adão, Jones, ele coloca os seus olhos, eu declaro aquilo que a palavra do Senhor fala. Ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão, ele reconhece, Jones, que a criação a qual o Senhor havia lhe feito, para que pudesse auxiliá-lo, para que pudesse lhe corresponder, fora a melhor coisa. Dar o nome aos animais havia ficado para trás. Receber toda a sabedoria para cuidar, cultivar do jardim, a responsabilidade que o Senhor deu a ele, já havia sido suprida pela presença da sua criação. Mas eu gosto muito de um texto da palavra do Senhor Jesus, quando o Senhor Deus, ele, por intermédio do sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9, o Senhor diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O Senhor continua dizendo por intermédio de Salomão que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então até aqui, o sábio Salomão vai falar a respeito de uma união de duas pessoas. Mas quando nós caminhamos um pouquinho mais à frente, luz a palavra do Senhor, versículo de número 12 desse texto, depois eu posso passar para vocês, bem depois, agora vocês desfrutem desse cuidado, mas vocês são conhecedores. O versículo de número 12, a parte B, vai dizer que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Perceba que a matemática aqui ela é acrescentada. Salomão começa a dizer que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Continua dizendo que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. É uma verdade absoluta. Mas quando ele diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, nós entendemos que entre o homem e a mulher, na construção de um matrimônio, porque o casamento é uma construção diária, Jones e Daniele,
Vocês tiveram um período de namoro, de noivado. Agora vocês estão iniciando um novo ciclo na vida de vocês. Um ciclo eterno. Este cordão de 3 dobras, ele representa a pessoa do Senhor Jesus entre vocês, no elo das vossas vidas. Se nós pudéssemos aqui falar em poucas palavras, Jones, a respeito da primeira parte desse cordão, eu me dirijo a você, como alguém que o Senhor já separou, para que como sacerdote do seu lar, da sua casa, o Senhor tem lhe confiado esta missão. Missão essa que você recebe da parte de Deus, por Ele, por ser não um chefe, não um mantenedor, mas um provedor da sua casa, da sua família. Tendo em vista que a palavra do Senhor nos fala que o homem, apóstolo Paulo falando, vós maridos, amai as vossas mulheres, ou a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja. Ele está falando de um amor sacrificial. Ele está falando de um amor incondicional, Jones. Aquele amor, talvez que para muitos é representado do coração, das flores, do dia 12 de junho, ele vai muito além. O amor a qual Cristo amou a igreja é um amor de entrega, um amor absoluto, um amor sem reserva. Um amor que ama as virtudes, a generosidade, o coração hospitaleiro, a bondade quando talvez vê um bichinho, um animalzinho. Fala, Jones, vamos cuidar dele. Mas amor, eu tenho tanta coisa para fazer. E o Jones vai separar talvez 10, 15, 20 minutos. Parece algo simples, mas é algo que marca as nossas vidas. Você continuará amando e honrando as virtudes que você já enxerga. Mas é claro que nós não somos um ser movido de tantas virtudes assim. Temos os nossos, digamos que, as nossas manias, né? Para não falar as nossas chatices, os nossos tiques. Mas esses, você vai identificá-los dia após dia, conviver de uma maneira sábia, porque a palavra do Senhor nos fala, Jones, no livro de Deuteronômio, capítulo número 24, que quando o homem assim contraía o matrimônio, ele tinha o privilégio de viver um ano livre, free, tranquilo. Hoje nós não podemos mais, né? Temos muito compromisso. Nem era dado a ele uma responsabilidade de maior. Mas havia um propósito para isso, Daniel. Ele estaria promovendo a felicidade do seu lar, da sua casa. Esta palavra de Jones também me chama muita atenção. A sua função, o seu dever, Jones, a partir desta data, é promover a felicidade de Daniel, por intermédio da palavra do Senhor Jesus. Cuidando, honrando, sendo provedor. Quando nós falamos sobre provisão, nós já pensamos a respeito da parte financeira. É bem verdade que cabelo, unha, sapato, roupa nunca vai ser demais, sempre vai haver um espaço. Mas promover o cuidado emocional e também o cuidado espiritual. Essa responsabilidade está também sobre a sua vida, como mantenedor, como provedor do seu lar. Amém? Daniel. A palavra do Senhor nos fala que a mulher sábia, Provérbios também de Salomão, ela edifica a sua casa. Quando nós falamos sobre edificação, nós estamos falando sobre um trabalho, não é? Nós estamos falando sobre uma construção. E você recebe por Deus, Daniel, também essa responsabilidade, esta missão honrosa. Não é pesada, é honrosa, de honrar o seu marido,
de honrar, de manter, de construir o seu lar. Um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar onde a bênção do Senhor repouse dia após dia. Está sobre as suas mãos, Daniele, como mulher sábia, a edificação do seu lar. Jones terá prazer em saber, eu vou para minha casa, eu vou para o meu lar, porque você recebe da parte do Senhor, além do que já tem recebido, sabedoria, graça, virtude, beleza. Porém esta que não só se exterioriza, mas que o Senhor te dará dia após dia capacitação, sabedoria e graça para construir, edificar o seu lar, de maneira que tudo seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Daniele, é bem certo que às vezes durante o período você vai pedir, Jones, deixa isso aí um pouquinho, Jones. Vem para cá um pouquinho, Jones. Nós temos outras prioridades. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que a auxiliadora, a qual foi o propósito inicial do Senhor, ela não diminui a sua missão, muito pelo contrário, né? Será auxiliadora, será aquela que está ao lado, né? Essa palavra do hebraico auxiliar diz, fala sobre força. A mulher sábia, ela dia após dia alavanca, ela adiciona, ela incentiva, ela por vezes também orienta o seu marido, porque amar é isso. Amar é reconhecer as virtudes, é reconhecer as necessidades, é saber tratar, é saber fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina por intermédio da sua palavra. Amém, Daniel? Deixei a parte maior para ele, tá vendo? Mas a terceira dobra do cordão já se faz presente desde o princípio. Já estava há tempos atrás, quando vocês se propuseram a iniciar esta caminhada que hoje vocês chegam para receber a bênção de Deus. Essa terceira parte do cordão, vocês a convidaram. Assim como aqueles noivos das bodas de Caná da Galileia, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, não foi por acaso. Jesus havia sido convidado para a festa, tá bom? E ele não chegou assim, né? E a gente usa, né? É nosso. Jesus era festeiro, ele havia sido convidado. Eu não tenho dúvidas que vocês convidaram o Senhor Jesus para o início dessa trajetória. E convidando, e mantendo a presença do Senhor Jesus, todos os dias, diariamente, fazendo a manutenção da presença dEle, da presença de Jesus, que representa a terceira dobra deste cordão, na vida de vocês, entre vocês, assim como vocês estão aqui de braços dados. Que Jesus, como sendo a terceira dobra do cordão, Ele seja o fortalecedor, Ele seja o ajudador das vossas vidas. Finalizando as minhas palavras dentre o sermão, quando Jesus estava naquela festa, houve uma necessidade, faltou o vinho. Mas Jesus estava lá. O cenário estava todo preparado para que o primeiro milagre de Jesus pudesse ser realizado, como assim o foi, porque ele havia sido convidado. Durante o matrimônio, a vida a dois, existem dias que o vinho falta, que a dificuldade bate, que a adversidade acontece, é a falta do vinho no matrimônio. Porém, quando Jesus, Ele é a terceira dobra do cordão, Ele não se rompe, Ele não se desfaz, porque Jesus, sendo o centro da vossa união, sempre haverá milagre.
sempre haverá providência. Sempre haverá cuidado. Jones e Daniele, que a bênção do Senhor Jesus, que a graça, a virtude, a sabedoria do Senhor Jesus repouse sobre a vida de vocês, sobre esta família que hoje se inicia, da forma que vocês sonharam, aonde tudo começou, aonde tudo se teve início, né? Na igreja onde vocês honraram com as pessoas que vocês amam. É claro que muitas que estão assistindo, mas nós sabemos que isso está glorificando o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, que o nome do Senhor Jesus em tudo seja glorificado em vossas vidas. Amém. Estou vendo que vocês trouxeram votos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Estaremos então, nesta hora, cedendo a oportunidade a vocês, né? Afinal, nós somos os convidados, para que vocês nesta hora possam se expressar da forma que assim colocaram em vosso coração. Quem começa primeiro? Você, Dani. Achou para você? Boa tarde, a paz. Me viram? Não me viram? Acho que não. Bom, só um adendo antes de eu iniciar os meus votos. Eu queria fazer um agradecimento. Primeiramente, a Deus sempre, né? Mas a Deus nós agradecemos o tempo todo. Eu quero agradecer aos meus pais, primeiramente. Acho que não teria como chegar aqui sem a educação que recebi dos meus pais. Amor, carinho. Uma família que é vista como diferente, né? Então, agradeço primeiro os meus pais. Agradeço os meus irmãos. Agradeço todos os meus irmãos. Do Gé, que até se locomoveu lá de outro estado para cá. O Júnior, Gessé, Joel e o Joab. E aí, cada um em sua parcela contribui para que cheguemos onde chegamos. Também aqui aos nossos padrinhos, né? O Aelson, que é um irmão nosso, definitivamente. O Walter, não dá nem para falar nada do Walter. O Rafael, um amigo conquistado no trabalho que virou da família. Então, quero agradecer a essas pessoas, os sogros também, mas eu acredito que essa parte a Dani agradece. Agradecer aos pastores, todos vocês que estão aqui neste momento. Antes do meu voto, acredito que a Dani queira agradecer algumas pessoas. Aí. Oi, gente, boa tarde. Uma coisa que eu aprendi nesse caminho é que pessoas precisam de pessoas e ninguém faz nada sozinho. E foi com muito carinho que nós preparamos uma lembrancinha para algumas pessoas que eu vou citar o nome, porque todas essas, durante toda essa etapa da construção do nosso relacionamento, da minha vinda para a igreja, reencontrar essa família que eu já conhecia desde criança e até chegar até aqui, nós fomos ajudados desde sustento em oração até trabalho. Então, aos nossos padrinhos, muito obrigada. Aos nossos familiares, muito obrigada. Aos meus pais, muito obrigada. Eu me caso hoje, mas eu levo muito do que vocês ensinaram para nós. Ao corpo da igreja, muito obrigada também.
Vocês, irmãs, me ensinam muito, pastores também. E eu sei que muitas vezes o fardo é pesado, mas vocês não desistem. E tiveram pessoas que não são da nossa família, mas também se fizeram muito presentes. Elas foram a Roberta, a irmã Neuza, a Sheila foi incansável, ela é minha cunhada, o Jones agradeceu, mas ela foi sobrenatural. Ana Cristina, eu voltei para essa igreja depois de muito tempo, de tanto que você cantava na escola. E um dia eu falei, Senhor, se for para aceitar o seu nome, eu quero ouvir ela cantando. E você cantou. Muito obrigada que também numa fase difícil, você me estendeu a mão e me arranjou até emprego. E depois me ajudou com um monte de outras coisas do casamento. Que o Senhor te abençoe grandemente. A sua mãe, ao seu pai, que também foram incansáveis. A Nilda, muito obrigada, porque toda vez que a minha casa precisou, a sua estava à disposição. E fisicamente falando, o corpo, para ele ser perfeito, tudo precisa estar em ordem. E antes de chegar até esse dia, ninguém sabia. Mas eu tinha várias patologias. E no meio desse processo, eu orando, o Senhor colocou o Mário, meu personal excelente, a Michele, noiva dele. E eles, no meio de uma pandemia, se juntaram na minha casa e cuidaram de mim. E eles nem sabiam que esse dia ia acontecer hoje. Muito obrigada. E só para avisar, depois de 8 anos, eu consegui comprar um vestido tamanho M. Obrigada. Também, junto com a gente, lá atrás, teve homens honrosos que nos ajudaram com os nossos pais, brigaram com a gente na igreja, o irmão Afonso, o pastor Saulo, a irmã Seleta, e tiveram irmãs. Gente, tiveram umas irmãs que quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, elas me abrigaram na casa delas como uma filha, me orientaram, cuidaram de mim. E eu sou eternamente grata e é uma amizade que eu quero cultivar na minha casa. Irmã Sandra, muito obrigada. Irmã Zenaide, muito obrigada. E incansavelmente a Débora esteve do meu lado também. Muito obrigada, Débora. A irmã Maísa, a irmã Vânia, a irmã... esqueci o nome. A irmã Marciana também me ajudou muito. A irmã Fátima, elas não estão aqui. Mas essas irmãs, elas me acolheram de uma tal forma, que, mãe, a extensão da casa delas era a nossa. E em todo o tempo elas se levantaram para orar por nós. E eu nem havia pedido, mas o Senhor pediu e intercedeu pela gente. E quando decidimos nos casar, eu vi que eu precisava ainda ter uma confirmação. E aí apareceu na nossa vida o Edinaldo e a Márcia. Fizemos um curso de noivos com esses pastores. E quanto o Senhor falou conosco. E o mais lindo foi que na nossa formatura, os testemunhos fizeram a gente pensar em como temos que ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Obrigada. E outras pessoas cuidaram de detalhes muito fundamentais. A irmã Celina, obrigada também. Fala para sua mãe. Ela veio até a mim e cuidou da gente em um momento que estava difícil, né, bem? E o Robson, a Nádia, eles cuidaram de toda a papelaria desse casamento. Toda a identidade visual. Muito obrigada. Nada teria acontecido se não tivesse vocês até aqui. Sozinho, a gente avança, mas no coletivo vamos muito mais longe. Então hoje não é mais só sobre mim, também é sobre vocês. E cada um de vocês que eu citei, se coloquem de pé para receber uma lembrança, por favor. E uma salva de palmas para eles, igreja.
E eu não posso também esquecer do Adilson. Ele também me ajudou muito. E ele cuida tanto dessa igreja em cada detalhe que cada festividade precisa. Obrigada. Aí agora o Jones vai falar o voto dele. Eu jurava que eu achei que estava salvo. Vamos lá, gente. Deixa eu trocar a mão. Bom, a timeline da vida, ela é composta por vários eventos. Alguns são percalços, outros acidentes de percurso, outros são travas que a gente encontra no caminho, uns até viram traumas, ou dependendo do que for, apenas alguns bloqueios. E apenas quem vivencia sabe o quanto esses eventos, eles minam a mente, eles forçam a gente a crescer, nos faz aprender, assim, na marra, a vencer os medos do dia a dia, medos que às vezes a gente não descobriu, né? Vai sofrendo por ansiedade. Mas, de qualquer forma, todavia, esses percalços nos fazem evoluir. E o mais importante, eles nos ensinam como tornar os próximos dias melhores. Nos faz reconhecer o valor de cada detalhe. E que belo detalhe que você é, não? Você foi o evento que transformou a minha linha do tempo. Me mostrou cores quando era um mundo preto e branco. E por que não preto e branca, né? Eu era aquela água parada, tranquilo. Já você é aquela pedrinha linda, bem bonitinha, que Deus foi lá e jogou com força na água. Criou bastante movimento. Depois disso, passei a não ter mais apenas 2 passos na areia. Daí para frente, ganhei uma companheira, uma amiga para ver os filmes da Marvel no cinema, para dormir do meu lado durante os filmes de Star Wars. Mas também aquela companheira para tomar 1 quilo de sorvete feito pelo Robson. 1 quilo de uma vez, não dava nem tempo de mexer. Aí também tomar 0 gotas de café e ainda assim está do meu lado. Com você eu pude entender como a vida é maravilhosa sozinho, mas que os planos de Deus são infinitamente melhores para quando andamos a 2. Obrigado por aceitar partilhar a vida boa ao meu lado, por me aturar a calmaria, sou muito tranquilo, ela não. Por dividir as minhas chatices, né, pastor? Tá vendo? Eu ouvi dizer aí de umas tais chatices. Mas, além de tudo, obrigado por Deus ter feito você a minha my girl. Ai, eu não sou tão engraçada como ele. Agora vocês vão entender como essa história começou, há muitos anos atrás. Hoje posso dizer que, enfim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa história foi gerada há anos atrás, quando um homem de coração duro que não chorava por nada foi confrontado a ver uma pregação de rua e a pessoa de Saulo chorando em nome de Deus. Ao contrário das Escrituras, esse Saulo não perseguia Jesus, ele o adorava. Então esse homem, o Saulo, como samaritano cuidando, aceitou
o convite para ir visitar a igreja. Como foi na travessia do Rio Jordão, rumo a Canaã, nos tempos de hoje, outro Josué, esse meu sogro, usado pelo Espírito Santo, foi o mensageiro da palavra daquela noite. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Deus. E ele tocou nas vestes de Jesus naquela noite, o meu pai. E por esse toque ele foi sarado e aceitou Deus como seu único e suficiente Salvador. Naquele dia, como um pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontrou pouso. Uma amizade nasceu entre eles. Depois, outra filha Deus lhe deu, e ela se chamaria Daniele. Assim como Daniel na cova de leões, ela enfrentou 40 dias em uma incubadora. E um clamor por esta igreja foi levantado. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E assim o Senhor se fez presente e eu saí daquele hospital. Na minha ida para casa, a irmã Carmen, hoje minha sogra, juntamente com as irmãs, foram conhecer essa família e levaram boas novas naquele lar, celebrando o meu primeiro culto do bebê. Aí nossa história começa a ficar mais bonita. Anos se passaram e por amigos de infância me reencontrei nessa congregação. O rapaz gentil que nunca visto antes se tornou meu melhor amigo. Estendeu sua mão, me ensina todos os dias. E eu sou uma Dani muito melhor após a sua chegada. E eu não mudaria nada nisso. Tudo juntos é leve, é harmonioso, é com amor. Seja trabalhando juntos, eu te dando ordens, eu sei. Casando os amigos, vendo os amigos terem filhos, ou resgatando animais na rua. Você foi um homem mais íntegro e honesto que eu já conheci. Você fala verdades com leveza, e eu te admiro por isso. O minha simpatia desse relacionamento, certeza é você. E existe um louvor que resume muito, toda vez que eu escuto, a sua existência na minha vida. Eu não sei cantar, então vocês me perdoem se eu errar. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. E sobre tudo isso, o que eu mais desejo é ser temente ao Senhor e encher o nosso lar de salmos, hinos, cânticos espirituais e salmodiando em orações em nossos corações. E se porventura eu errar, me prometa continuar a me amar como Cristo amou a igreja. Porque esse cordão de 3 dobras, ele é difícil de quebrar se Cristo estiver nele. E, sobretudo, permanece a fé e a esperança e o amor. Mas entre eles, o maior é o amor. Obrigada por me amar e obrigada por me ajudar a ser melhor. A ser melhor para com Deus, a ser melhor para com as nossas famílias, a ser melhor para com os nossos amigos, a ser melhor até para com a sociedade e a ser melhor para comigo mesma. Eu te amo, meu amigo,
E agora marido. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado pelos votos, pelas palavras, em especial pela palavra de gratidão que tanto Jones quanto Daniele têm oferecido ao Senhor Jesus. Como prova, como elo desta linda história de amor, assim como o Senhor estabeleceu um ato para que pudesse ficar registrado, vocês também trouxeram, então que possam fazer chegar até nós este símbolo que são as alianças. Estaremos recebendo as alianças, estaremos dando continuidade em nome de Jesus. Jones, diante das palavras já ditas, de tudo aquilo que podemos ouvir, eu me dirijo a você. Você recebe Daniele como sua legítima esposa, promete amá-la, honrá-la, cuidar dela na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. Promete ser fiel a ela durante todos os dias da sua vida? Com certeza. Sim. Daniele, você recebe este jovem Jones como seu legítimo esposo para viver com ele o santo estado do matrimônio. Promete amá-lo, honrá-lo, cuidar dele na saúde, na doença, na prosperidade e na adversidade, enquanto vida vocês tiverem? Sim. Eu prometo.
assim como todos os detalhes vocês fizeram. Chegar às alianças diante de um exemplar da palavra do Senhor Jesus. Certo que é a nossa regra de fé e prática. Vocês estão realizando este ato tão solene, sagrado da vida de vocês, diante dos vossos pais, irmão Josué, irmã Carmen, bom dia, irmã Neide, honrando-os, mas em primeiro lugar ao Senhor Jesus. De maneira que o anel, a aliança, representa o símbolo do vosso amor, do vosso respeito mútuo. Com este anel, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração e a minha vida. Prometo-lhe ser fiel esposo, cuidar de você, honrar a você, enquanto vida eu tiver. Eu, Daniele, me caso contigo, prometo te honrar, te amar, ser fiel, enquanto vida eu tiver. Convido a todos a estarem de pé. Estamos convidando o nosso pastor setorial, pastor Ivan Tavares, que é o nosso pastor, para que possa estar fazendo esta oração, abençoando esta união, pedindo ao Senhor toda a sorte de bênção sobre a vida de Jones e Daniele. A paz do Senhor a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar os pais, irmão Josué, irmã Carmen, irmão de Assis, também irmã Neide. Deus possa abençoar a vida de vocês e, através dos filhos, abençoar esta união, né? E depois de tudo que nós ouvimos, eu entendi o real motivo, porque vocês preferiram estar aqui, na presença de Deus, para honrar, em primeiro lugar, a Deus, honrar os pais de vocês e honrar aqueles que ajudaram a construir essa história, uma história de amor, uma história onde o Senhor escreveu e reservou um livro especial só para vocês nesse dia. E hoje, na verdade,
vocês iniciam um novo processo. Um processo de somar e não mais dividir. Um processo em que Deus estabelece sobre esta aliança. E ainda que por qualquer infortúnio na vida em que tivesse de estar sendo roubado a aliança física, mas o mais importante é a aliança espiritual, a aliança sentimental, que não está grafada e nem gravada apenas no metal, mas está no mais interior de vocês. No coração do Jones está a Daniele, e da Daniele está o Jones. Se vocês podem ajoelhar, por favor. Convido aqui para ajudar pastor Ivanildo. Não. Pastor Flávio. Pai, no teu nome nós bendizemos este ato maravilhoso e glorificamos, Senhor, a Ti por todas as bênçãos que tem concedido a vida, Senhor, da Daniele e do Jones no dia de hoje. Assim como abençoamos também a união, Senhor, destas famílias, que será, ó Deus, para fortificar, para melhorar e uma vez mais ajudar a construir um lar a mais, uma família a mais, que foi estabelecida nos teus planos, nos teus propósitos. E hoje se cumpre, ó Deus, aqui o desejo do coração dos teus filhos de receber, Senhor, a tua presença, a presença do teu Filho Jesus Cristo e a presença do teu Espírito Santo. Deus, sela esta união, Senhor, com a tua bênção. Sela esta união com a tua graça. Sela esta união, Senhor, com a tua presença. Senhor, aleluia, presença esta que fará toda a diferença na vida, Senhor, dos teus filhos. Eterno e bondoso Deus, no teu nome, Senhor, nós abençoamos este lar. No teu nome nós abençoamos este matrimônio. No teu nome, Senhor, nós abençoamos hoje, como casal casados, Senhor, a Daniele e ao Jones, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouse hoje sobre a vida de Daniele e Jones, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Fiquem de pé, por favor. Eu vos declaro, como ministro do Evangelho, em nome de nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, eu vos declaro marido e mulher. Deus abençoe. Pode se beijar. Os irmãos, tomem o vosso assento, por favor.
Uma salva de palmas bem forte para o mais novo casal, casado e abençoado em nome do Senhor Jesus.
meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus.